na qualidade de ex-presidente de nossa querida MP, recebemos convite da simpática e dinâmica presidente doutora Larissa Rodrigues Amaral para contribuir na gravação de um vídeo com um breve depoimento sobre fatos marcando a história da associação quando completa 70 anos. Inicialmente registramos nosso ingresso no Ministério Público em agosto de 79 e, em agosto de 85, assumimos a primeira vice-presidência da MP, em chapa vitoriosa encabeçada pelo amigo e arrojado Dr. Castelar Filho. Em agosto de 87, a nossa chapa foi eleita por mim encabeçada e composta por ilustres colegas na diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal e assessoria. Assim, contando com servidores capazes, iniciamos a nossa modesta administração, atentando pelas propostas de campanha que requeriam maior urgência, como as dispostas a seguir. Constituição Federal do Brasil. Como se sabe, coube no período de nossa gestão, 87 e 89, à frente da MP, compartilhar com a CONAMP e Conselho Nacional de Procuradores Gerais na elaboração, aperfeiçoamento e defesa final de um diploma legal à altura das necessidades da sociedade brasileira e do anseio de toda a classe ministerial e seus ramos. Assim, para a consecução dos nossos objetivos, ombreamos com as entidades acima, cotidianamente em Brasília, cujo lobby nosso era maciço nos gabinetes dos deputados constituintes e das bancadas de todos os estados, de onde passamos a ser reconhecidos e ouvidos em qualquer tentativa de alteração de algum dispositivo já acordado. Portanto, com tais procedimentos, o Ministério Público foi a instituição que saiu mais fortalecida com a promulgação da nossa Constituição Federal do Brasil, uma vez que ampliou sobremaneira as suas autonomias funcionais e administrativas, com mais garantias e prerrogativas, tudo para a defesa plena da cidadania do povo brasileiro, até então muito subjugado. Acrescente-se que, apesar do trabalho incessante, semanalmente, com cansativas viagens até Brasília, inclusive de centenas de quilômetros percorridos de ônibus, com turbulências em aviões, ausência da família, etc., foi tudo recompensado, pois o Ministério Público passou a ter em mãos vigorosos preceitos legais e constitucionais, além de desfrutar de maior respeito em todos os quadrantes de sua atuação. A nível constitucional estadual, com o mesmo sistema de trabalho aplicado na Constituição Federal, pugnamos que devêssemos, por simetria, inserir as conquistas advindas da Carta Constitucional Federal na Constituição Estadual, o que aprovaram. Em seguida, pleiteamos outros avanços, no que fomos atendidos com a aprovação da autonomia financeira, conforme consta no artigo 122 da Carta Estadual, bem como o controle externo da atividade policial, disposto no artigo 125, 2, letra A a G, da mesma Carta. Como se vê, o Ministério Público saiu também muito fortalecido a Constituição Estadual, promulgada em setembro de 89. Conseguimos, nessa oportunidade, que a AMP foi homenageada pela Assembleia Constituinte Estadual, face à sua participação diuturnamente através de seus representantes, doutores Monteiro e Riane, que foram considerados deputados constituintes honorários, conforme certificados expedidos pela mesa da Constituinte Mineira. C. Lei Orgânica do Ministério Público. Em atendimento ao disposto no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, sob a coordenação da CONAMP e com a participação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados, elaborou-se projeto substitutivo ao texto preparado pelo governo que, a nosso sentir, era por demais nefasto aos interesses da nossa instituição. Aprovado, o substitutivo transformou-se em lei no 8625, sancionado que foi em Belo Horizonte no dia 12 de fevereiro de 93. Lei Orgânica Estadual. Por disposição contida no artigo 125 da Constituição Estadual, foi nomeada a comissão conjunta com membros da Procuradoria-Geral e associada da MP, da qual participamos, tendo a mesma redigido um anteprojeto de lei complementar estadual, estabelecendo a organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, quando se contemplou várias reivindicações da Casa, que veio a transformar-se na Lei Complementar Estadual número 034, de 12 de setembro de 94. Dessa forma, em rápidas pinceladas, descrevemos acima a participação da AMMP em todos os produtos de ordem legislativa e passamos a seguir a relatar outras realizações históricas em nosso período, com a relevância relativa em cada caso, como, por exemplo, reforma do Estatuto da AMMP,
Procedemos à época à reforma dos nossos estatutos, a fim de, entre outras coisas, poder reajustar o valor da mensalidade dos nossos associados, tendo em vista a necessidade que tínhamos com vários compromissos de campanha assumidos. Assim, com diversas paralisações e manifestações em contrário, conseguiu que a Assembleia Geral aprovasse o valor de 0,5% até 3% dos vencimentos, com a concordância da maioria e fixação do pessoal em 3%, ou seja, em seu grau máximo permitido. 2. Saneamento financeiro da MP. Com a decisão anterior, somada com a tomada de empréstimos bancários com vencimentos a médio prazo e com avais de saudosos associados que deram seus imóveis em garantia, foi possível administrar a situação financeira inquietante que momentaneamente estávamos passando, advinda da construção de nossa magnífica sede, evitando assim inúmeros sabores. Plano médico hospitalar. Em data de 1º de junho de 89, tivemos a iniciativa de implantarmos, ainda que modestamente, o nosso plano médico hospitalar, que, primeiramente, reembolsávamos as despesas com exames laboratoriais e radiológicos, além de cirurgias e tratamentos diversos, com base nas tabelas da ASASP e da AMB, Associação Médica Brasileira. O poder moderador é a consulta, pois custeada pelo próprio associado, como forma de freio de contrapeso, ou seja, evitando-se os possíveis abusos. Registre-se que o associado não pagava nenhuma mensalidade adicional para o plano médico hospitalar, que era mantida e mais as outras despesas normais de despesa, com atribuição referida no item 1 acima. Posteriormente, o referido plano evoluiu para o sistema de autogestão cooperativa de consumo. Em face de dificuldades financeiras que os nossos associados passavam num período de nossa gestão, fomos compelidos a buscar alternativas para minimizarmos a situação vencimental aflitiva do momento e, aí, resolvemos procurar a Associação do Servidor das Minas Caixas, SOBENCA, ocasião em que assinamos um convênio com referida Congênere para a filiação de nosso associado de BH, o que possibilitou o uso e prazo de pagamento em até 30 dias, sem juros, de compras de alimentos e materiais diversos garantidos pela MP. Assim, vários associados puderam desfrutar desse expediente por alguns meses, não tendo a MP qualquer dissabor com tal parceria. Sede da Rua Paracatu. A antiga sede da MP na Rua Paracatu foi vendida para amortizar parte da nossa dívida com o nosso maior credor, vez que também não tínhamos interesse em mantê-la, face ao rigor do plano diretor da Prefeitura Municipal de BH, não permitia erguer outros andares, o que viabilizava para outras destinações. 6. Questão vencimental. Como era cantado e decantado em todos os meios jurídicos, políticos, sociais e na mídia escrita, falada e televisada, a situação vencimental do Ministério Público era calamitosa, principalmente com o deferimento do famoso repicão à magistratura. Com tal decisão, o Ministério Público chegou a ganhar aproximadamente a parcela de descontos de um juiz, o que nos levou, como presidente, a convocar a Assembleia Geral da Classe, que decidiu por uma greve geral que durou 40 dias com paralisação total. Nesse período, com uma mobilização expressiva, conseguimos aprovar um aumento da verba quinquênio de 5% para 20% cada. No entanto, o senhor governador vetou. Em seguida, a votação sobre o veto aposto, saímos vitoriosos com a derrubada do referido veto, com apenas um voto de diferença a nosso favor. Decisão histórica. Entretanto, de nada adiantou a vitória, tendo em vista que o senhor Procurador-Geral de Justiça à época entendeu de celebrar um acordo com o governo, no qual foi majorado significativamente os vencimentos dos mais novos e reajustando em menores valores os vencimentos dos mais antigos, porquanto no projeto de reajuste foi inserida a extinção do quinquênio de 20%, restabelecendo de 5% para todos. Aprovado e sancionado o projeto, o Ministério Público continuou ganhando menos do que a magistratura, porém serviu para sair da penúria até então vivida. 7. Solução definitiva. Isonomia de vencimentos com o Poder Judiciário. Após várias tentativas na época da Constituinte Federal e em outras ocasiões, não conseguimos nem mesmo através de nossas entidades sensibilizar os legisladores
sobre a necessidade de se aplicar ao MP a isonomia de vencimentos com o Poder Judiciário. Acontece que, no apagar das luzes das atividades parlamentares de 2004, novembro e dezembro, avistamos o deputado federal Dr. Luiz Antônio Fleury, colega do MP de São Paulo e nosso amigo dos tempos em que ele presidiu a CONAMB, vindo de um dos corredores do Congresso Nacional, em direção ao plenário da Casa, e nós, na condição de assessor parlamentar da MP, resolvemos cumprimentá-lo e, a sós, insistir com ele sobre o nosso interesse e o alcance retumbante da aprovação de uma emenda constitucional preparada pela MP para a mínima reforma constitucional que estava em curso. Assim, Dino Pino declarou: Riane, vocês da MP não tem jeito não. Em ato contínuo, sorrindo, pegou das nossas mãos a tão decantada emenda da autoria da MP, adentrou no plenário e protocolizou o expediente junto à secretaria da mesa. Daí em diante, a coisa fluiu com o apoio de outros deputados e acabou por ser aprovada e promulgada para gáudio de toda a nação ministerial, exalada nos presentes termos. Artigo 129, parágrafo 4. Aplique-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93, estabelecendo assim a isonomia de vencimentos com o Poder Judiciário a nível da Constituição Federativa do Brasil, bastando tão somente aplicar cumulativamente com o inciso 5 do artigo 93. Salve, salve a MP. 8. Servidores da MP, em que pese as condições financeiras da MP na nossa época, queremos consignar que determinamos à tesouraria que não atrasasse um dia sequer o pagamento dos nossos dirigentes servidores, fixando prioritariamente tal obrigação. Registre também que, com o prêmio dos que fossem permanecendo conosco na labuta de sempre, resolvemos deferir a eles, como vantagem pessoal, 1% do salário a título de anuênio. Por fim, não podemos deixar de renovar os nossos agradecimentos aos eminentes e diletos antecessores e nossos gurus, doutores Cabral Neto, Monteiro, Abeta, saudoso, e Castelar Filho, pelo permanente apoio dado, bem como a todos os diretores, conselheiros deliberativo fiscal e assessores e demais membros, além de nossos queridos servidores, esses capitaneados pelas mais antigas e verdadeiras baluartes e sempre amáveis Márcia Nogueira e Rosa Andrade, pela ajuda inestimável num período de grandes turbulências em todos os sentidos. Confissão. Confesso que foi uma honra incomensurável, um prazer grandioso mesmo, ter sido presidente da nossa classe. Haja vista que sentimos a presença de Deus, a compreensão e o carinho da família, representada pela esposa e grande companheira Isabel, e amados filhos Estael e Marlos, além da irmandade e convivência com todos, principalmente nos momentos de intensas adversidades. Deus abençoe a todos nós. Salve a indispensável MT. A luta continua. Viva, viva, viva. Abraço do Riane, 30 de junho de 23.